Olá, meu amigo, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Professor Paulo Roberto, estamos de volta aqui para tratar da nossa matemática, da nossa linda matemática, né? Então, hoje mais uma aula de multiplicação e divisão, ok? Então vamos fazer a correção dos exercícios da aula anterior e trabalhar em cima aí desse processo, beleza? Preste bem atenção para que a gente possa entender tudo que nós vimos anteriormente e aplicar agora nesses exercícios que ficaram para você resolver em casa, ok? Então vamos lá. Primeiro exercício, temos uma receita aqui, né? Então nessa receita o que nós temos? Para fazer um bolo de cenoura que rende 12 porções, a gente vai considerar o seguinte, que cada pessoa tem direito a uma porção, né? Então nós atenderíamos nesse caso aí 12 pessoas, teríamos 12 porções, 12 pessoas. Para isso eu preciso de 3 cenouras, 4 ovos, 240 ml de óleo, 1 colher de sopa de fermento, 3 xícaras de farinha de trigo e 2 xícaras de açúcar. Eu não sei se você tentou fazer essa receita em casa, mas eu fiz. Olha, fica muito bom, né? Muito bom mesmo, ok? Fica um gostinho ali muito interessante e fora isso é saudável, né? Cenoura é muito saudável. Então, preste atenção aqui. Primeiro, o que eu quero agora é o seguinte. Quanto de cada ingrediente seria necessário para fazer o bolo para 36 pessoas? Então, a primeira coisa que a gente vai observar aqui, acompanhe meu raciocínio. Nós estamos lidando com 12 pessoas, né? Então, a intenção inicial era atender uma receita para 12 pessoas. Agora eu tenho que atender 36 pessoas. Então, na verdade, a gente tem que analisar o quanto que eu tenho que multiplicar, qual vai ser o meu fator de multiplicação para que eu possa atender aí a uma receita para 36 pessoas. Então, primeiro, eu estava atendendo 12 pessoas. Agora eu quero atender a 36 pessoas. Então, observe que o meu fator de multiplicação, eu vou dividir 36 por 12 e vou encontrar um fator de multiplicação 3. Né? Significa o quê? Eu tenho que ter uma receita 3 vezes maior. Né? E assim, quando a gente vai elaborar uma receita, a gente tem que acompanhar a mesma proporção. Né? Então, eu não posso mudar a proporção entre os ingredientes. Então, observe, se eu tenho um fator de multiplicação 3, e anteriormente na minha receita eu estava utilizando 3 cenouras, eu agora vou multiplicar essas 3 cenouras por 3. E aí eu vou ter, na verdade, 9 cenouras. Então eu vou precisar agora de 9 cenouras. Eu tinha 4 ovos. Agora eu vou pegar esses 4 ovos e multiplicar pelo meu fator, que é o 3. Então, na verdade, eu vou ter lá 3 vezes 4, 12 ovos. Eu vou ter que comprar uma dúzia de ovos para poder, né, atender essa necessidade, ou seja, atender uma receita para 36 pessoas. Eu tinha lá 240 ml de óleo. Então, eu vou ter que pegar esses 240 ml de óleo e multiplicar por 3. Né? Aí eu teria lá, eu posso fazer essa multiplicação inclusive de um jeito interessante. Eu posso fazer 3 que multiplica 200 mais 40. Né? E aplicar o que nós vimos na aula anterior, que é a propriedade distributiva. Né? Eu separo aqui para resolver essa situação. Aí eu teria lá 3 vezes 200 mais 3 vezes 40. Né? Fica mais fácil eu trabalhar com números inteiros, ou seja, números em que aqui eu estou trabalhando, na verdade, é um número inteiro, mas eu tenho lá 240. Aqui não, aqui eu tenho 200 e tenho 40. Então, 3 vezes 200 eu teria lá 600 e 3 vezes 40, 120. Somando eu teria lá 720 ml de óleo. Né? Então eu preciso de 720 ml de óleo para atender o fator nosso aqui de multiplicação, que é o 3. Por quê? Porque de 12 pessoas para 36 pessoas, eu tenho um número 3 vezes maior. 1 colher de sopa de fermento. Agora eu vou precisar de 3 colheres de sopa de fermento. Eu vou pegar 1 e multiplicar por 3. 3 xícaras de farinha de trigo. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar 3 xícaras de farinha de trigo e multiplicar por 3. Eu teria lá 9 xícaras de farinha de trigo. E por último, 2 xícaras de açúcar.
eu multiplicaria esse 2 por 3 e teria lá 6 xícaras de açúcar. Então, com todos esses ingredientes agora, todos eles multiplicados por 3, eu vou ter uma receita que vai atender às proporções necessárias para que o bolo tenha o mesmo sabor e a mesma consistência que ele tinha anteriormente, mas agora para um grupo 3 vezes maior. Ok? Então nós fizemos o seguinte, pegamos uma receita, encontramos o fator de multiplicação, né, dividimos lá 36 por 12 e a partir daí nós resolvemos que todos os ingredientes têm que acompanhar a mesma proporção, o mesmo fator de multiplicação. Agora você já sabe, né? Toda vez que você tiver uma receita e souber o quanto essa receita atende a um determinado grupo, você pode multiplicar pelo fator, que é o quê? É o fator que vai determinar o quanto que o próximo grupo vai ser maior. Então você pode fazer uma receita tanto em casa para sua família, quando você resolve, por exemplo, levar um bolo de cenoura ou alguma outra coisa para a escola, né, para os seus colegas. Né? Então você já pode fazer lá no seu aniversário um bolo para os seus colegas, baseado lá numa receita que é utilizada em casa. Ok? Vamos voltar agora a falar de uma outra situação, que é essa daqui. Né? O que eu propus para você na aula passada? É uma multiplicação que não é tão fácil de fazer. Né? Eu pegar lá 15 e multiplicar por 1001 é um pouquinho complicado, mas eu posso usar uma propriedade para isso. Eu posso usar nossa propriedade distributiva, tanto usando uma soma como uma subtração. Então, vamos analisar aqui como que eu poderia fazer essa primeira alternativa ali, para entender usando o modelo proposto ali. Né? Veja que no modelo nós temos a seguinte situação. A ideia inicial era multiplicar 20 por 999. Né? O que foi feito? Ao invés de se multiplicar 20 por 999, o que nós fizemos? Nós transformamos o 999 em 1000 menos 1. Né? 1000 menos 1, 999. Aí eu aplico a propriedade distributiva, 20 vezes 1000 e 20 vezes menos 1. Então eu teria lá 20 vezes 1000, 20.000, fácil fazer, né? 20 vezes 1000, no caso 20.000, e 20 vezes 1, 20. Então, olha a vantagem da propriedade aqui. Ao invés de eu ter uma multiplicação em que eu teria um trabalho maior para resolver, com a propriedade distributiva, esse trabalho foi bem menor. Eu teria lá 20.000 menos 20, daria 19.980. Então eu consegui fazer uma multiplicação que é um pouco mais complexa, usando uma propriedade que facilitou, que é a propriedade distributiva. Então eu tenho lá, primeira situação aqui, observe, eu tenho lá 15 que vai multiplicar 1001. Né? Então eu vou usar a mesma situação, eu vou colocar lá 15. O que eu poderia fazer com 1001? 1001 eu poderia fazer o seguinte, eu poderia fazer 1000 mais 1, né? 1000 mais 1, 1001. Agora eu vou pegar e vou usar a propriedade distributiva. Eu vou fazer lá 15 vezes 1000. Ok? Mais, faltou um zero aqui. Mais 15 vezes 1. Aí eu tenho, olha a facilidade, 15 vezes 1000 são 15.000. Ok? Mais 15 vezes 1, 15. Aí quanto é que dá 15.000 mais 15? Aí daria 15.015. Está aí. Então, fizemos a multiplicação de 15 por 1001, utilizando uma propriedade que tornou muito mais simples a nossa resolução. 803 vezes 11. Né? Aí eu posso trabalhar de duas maneiras. Eu posso fazer o seguinte, né? Talvez você tenha até escolhido uma maneira diferente da maneira que eu vou escolher aqui. Eu poderia fazer 803 vezes 10 mais 1, né, seria uma situação, ou eu poderia fazer 11 que multiplica 800 mais 3. Então, tanto faz, e nós vimos isso na aula anterior, que a propriedade é válida aí nas duas situações, tanto faz, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 803
Eu vou manter o 803 e ao invés de trabalhar com 11, eu vou trabalhar com 10 mais 1. Então eu teria aqui, no lugar de 11, 10 mais 1. Né? Aí, aplicando novamente a nossa propriedade distributiva, eu teria lá 803 vezes 10, então 803 vezes 10, e no caso agora 803 vezes 1, então mais 803. Olha como fica fácil, né? 803 vezes 10 é só acrescentar um zero, eu teria 8.030, ok? Mais 803. Veja, 8.030 mais 803. Eu vou te dar uma dica bem interessante. Olha que interessante. Você pode fazer o seguinte. A gente pode somar 8.000 com 800. Né? Daria 8.800. Somar 30 mais 3 daria 33. Então eu teria 8.833. Ok? Então resolvemos também uma multiplicação de um jeito mais fácil e utilizando aí a propriedade distributiva. Vamos fazer mais um exemplo ali para que a gente possa trabalhar aí com a situação. Então vamos lá. Temos lá 43 vezes 99. Né? Veja, 99 o que eu vou fazer? Tá? 99 é mais fácil, no lugar de 99, eu colocar 100 menos 1. Então eu teria lá 43 que multiplica 100 menos 1. Aí eu faço a mesma coisa. Eu aplico a propriedade distributiva, seria 43 vezes 100, 4.300, menos 43 vezes 1, 43. Né? Então, vamos fazer também a mesma forma de raciocínio. Sempre que você for possível, exercite a forma de resolver de cabeça. Né? Não só é interessante porque você ganha tempo, como você também está exercitando a parte lógica, o raciocínio lógico. Né? Então, o que eu vou fazer? 4.300 menos 40. Daria 4.300 menos 40, daria 4.260. Menos 3, 4.257. Ok? Vamos para a última situação lá, onde eu tenho 81 vezes 102. Então, da mesma forma, nós vamos resolver assim. Ficaria lá 81, e aonde eu tenho 102, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 100 mais 2. Então, aplicando aqui 81 vezes 100, eu teria lá 8.100, ok? Mais 81 vezes 2, olha o raciocínio, 80 vezes 2, 160. 1 vezes 2, 2. Então eu teria lá 162. Então, 8.000 mais 100 seria 8.200. Mais 62, 8.262. Ok? Então resolvemos os 4 exercícios, né? As 4 alternativas ali, usando o modelo e a propriedade distributiva. Vamos para o nosso último exercício aqui, que é o seguinte. Um restaurante à la carte oferece 3 opções de entrada, né? Então eu teria lá 3 opções de entrada. No caso aqui, as 3 opções de entrada. Eu tenho 5 opções de prato principal e 4 opções de sobremesa. Aí, a pergunta é a seguinte: quantas combinações diferentes, contendo uma entrada, um prato principal e uma sobremesa? Na verdade, aqui, eu vou usar o fator de multiplicação para definir quantas possibilidades eu tenho. Então, eu teria lá 3 vezes 5 daria 15, 15 vezes 4 daria 60. Então eu teria aí 60 combinações diferentes para escolher nesse restaurante à la carte com as opções que ele acaba me oferecendo ali. Beleza, gente? Eu vou propor para você, para a nossa próxima aula, 3 exercícios para que a gente possa resolver e nos encontrar aqui novamente. Então, primeiro exercício,
né? Nós temos aí já envolvendo uma divisão aqui, uma multiplicação. Então são 4 alternativas para você resolver, onde você vai ter que escolher a opção certa, né? Quem você vai priorizar. Temos agora um segundo exercício em que você vai ter que verificar a validade dessas igualdades aqui, né? Então preste bem atenção nas propriedades, preste bem atenção qual é a prioridade aqui na hora de resolver. E um terceiro exercício que, novamente, né, a gente vai falar agora de pizza. 12 amigos pediram 6 pizzas para uma festa. Se cada pizza tem 8 fatias, quantas fatias cada um poderá comer? Ok? Então nós nos encontramos aí na próxima aula para resolver esses exercícios. Um bom estudo para você, capriche aí na sua tarefa e a gente se vê no próximo encontro.